Aqui que a minha apresentação foi longa, né, meu querido? Você que é o convidado, você é o convidado aqui. Amém. Estamos aqui. Portanto, eu vou pedir você abrir os seus argumentos, as suas ideias, e vamos partir por lá. Eu até gostaria de fazer esse início de tema aqui. É assim, quando nós vamos falar da Bíblia, existe a Bíblia no conceito teológico, né? Mas a gente vem observando que esse conceito vem cair defasagem, né? Há uma defasagem. Tanto que há uma migração de até mesmo pastores para o mundo rabínico, para o mundo judaísta, né? Está vendo assim porque eles estão percebendo que há muito a desejar dentro do cristianismo. Comentando isso porque eu tenho visto, né? Então, eu encontro pastores amando os louvores hebraicos, amando algumas palestras, né? Então, mas eu quero deixar claro o seguinte para os irmãos. O Novo Testamento... Só fala um pouco mais alto. Falar mais alto, né? Alto. O Novo Testamento, tá? Ele não existe para substituir a Torá. Vamos deixar bem claro isso aqui, viu? A Torá, ela é insubstituível. Pronto. Isso é uma verdade imutável. O Novo Testamento, por sinal, o nome não era adequado. Se você for ler o Novo Testamento, na configuração que ele existe hoje, você vai ver que ele nunca escreveu para dizer assim, estamos substituindo a Torá. Você pode ler lá os evangelhos, pode ler os Atos, as cartas, as epístolas, o Apocalipse, mas eles nunca colocam-se como substituindo a Torá. Isso é uma leitura pura, dinâmica, imparcial, que você vai ver. Então, eu queria até falar com o Dó, quando nós formos falar do chamado Novo Testamento, não vamos olhar como substituição à Torá, viu? Tá eu certo? Vou te falar assim, o Novo Testamento, na verdade, são comentários cristãos sobre a Torá. Pronto, aí um ponto, tanto que eles procuram, correto, mas também é mais. Veja, o Novo Testamento são documentos de grande valia. Documentos em relação a uma pessoa, que é um judeu, Jesus de Nazaré, que é um nome helenístico, porque no judaísmo, na época dele, era comum a pessoa ter um nome hebraico, um nome grego. Então, Jesus tinha dois nomes, Yeshua e Jesus. Então, qual é o nome? Qual era o nome do contemporâneo dele, do Rabino Gamliel? Sendo ele raramente existiu da época do Rabban Gamliel, qual era o nome helenista do Rabban Gamliel, então? Que era coisa comum. Me dá outros exemplos. Eu vou dar outro exemplo. Eu lendo o livro de José. Não do Novo Testamento. Sim. Lendo o livro de José, de Flávio José, a gente encontra lá muitos Jesus. Muito? No grego. Muito? Fala onde? É assim, sacerdote grego, sacerdote Jesus. Sacerdote, está escrito em nenhum lugar sacerdote. Então, Jesus. Quando eu estava lendo o livro de Flávio você não me fala onde em José está escrito. Onde José está escrito? Em Josué. Tem um sacerdote chamado Josué, mas Jesus nunca. Ele usa o termo Jesus na língua portuguesa. Que língua que ele escreveu o livro dele? Pois bem, ele, a princípio, ele escreveu em aramaico, você fala que foi hebraico, mas ele traduziu para grego. Ele traduziu ou traduzirem? Pode ser que... Não, pode ser ou é ou não é. Porque se alguém traduziu, você não pode falar que ele que escreveu. Não, ele traduziu. Ele não traduziu, ele não traduziu nada. Ele só escreveu em hebraico, aramaico. Porque, deixa eu lhe falar, quando ele escreveu, a princípio, ele escreveu para o povo da Síria, porque ele queria que o povo, mais adiante, soubesse... Como você sabe que ele queria?
Deixa eu terminar. Não. Por favor, não me interrompa. Ele escreveu, a princípio, para fazer a propaganda da guerra, do desfecho que foi a revolta judaica, né? A mortandade, a dilaceração humana. Ele queria que os outros povos não fizessem a mesma loucura que o povo judeu fez em enfrentar o Império Romano. Ok. Então, por isso ele, a princípio, escreveu no idioma que eles pudessem entender, que seria o aramaico. E depois ele escreveu para o grego, por quê? Porque ele queria também que os povos que moravam em Roma, na Grécia, também soubessem da história. Então, ele era um documentador, ele fazia um documentário. Quando que ele viveu? Né? Ele nasceu em 37. Tá. Então ele não conhecia a era do Jesus. Por sinal, eu quero lhe falar que Flávio José, ele não adotava ninguém que dissesse ele não que é era contemporâneo. Messias. Ele não é, óbvio, a gente concorda. Ele não adotava ninguém, ele não aceitava ninguém. Ele não é contemporâneo. Deixa eu me contar. Ele não é contemporâneo, responde sim ou não? Ele não é contemporâneo, supostamente, de Jesus. Ele nasceu em 37 e não viveu na época de Jesus. Ele não é contemporâneo. Tá. Mas ele fala de João, que viveu na época de Jesus, e fala de Jesus, do irmão de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, que foi sacrificado, assim, morto, no ano de 63, lá, antes da destruição do templo de Jerusalém. Então, ele é um importante historiador para a causa que nós estamos comentando. Deixa eu agora, se me permite, só porque você falou agora, só para responder. Pode responder. Flávio Joséfus é irrelevante para o motivo que judeus não aceitam Jesus ou nunca vão aceitar Jesus como Messias ou que seja a igreja ordena. Por quê? Como você mesmo falou, aliás, que eu posso provar para você que você não tem nenhuma prova documentada das escrituras dos Joséfos Pavos originais. O que ele que escreveu. Você só falou sua opinião que ele escreveu depois para a grega. Não tem nenhuma prova sobre isso. Agora, segundo, nós temos a palavra de Moisés. Como você mesmo falou, isso aqui é insubstituível. Se você acabou de falar que essa aqui é insubstituível, o Novo Testamento não tem relevância nenhuma para a nossa conversa. No momento que você fala que esse livro aqui é a verdade, é insubstituível, o Novo Testamento não tem nenhuma relevância para nós judeus ou para qualquer outra pessoa que quer seguir a verdade. Nós vamos falar sobre, eu vou te mostrar exemplos, mas agora continua. Obrigado. Esse é o dom. Não, só para você entender, gente. É ele mesmo, né? Entende? Não tem nada pessoal. É nada pessoal. Podemos argumentar, podemos falar. Olha, aqui, eu tenho aqui em minhas mãos cópias de documentos do Flávio José. Viu? De novo, eu tenho aqui documento de Moisés. Quem é melhor, Moisés ou Joséfos Flávios? Você está fazendo uma comparação equivocada. Não é equivocado. Eu já aqui é Moisés. Moisés fala. Veja. Aqui. Veja. Quem é mais importante? Eu sei. Eu já disse Moisés ou Joséfos Flávios? Eu já disse para você que é insubstituível. Pronto. Então, Joséfos Flávios. Veja bem. Deixa eu falar. Porém. Podemos conversar. Porém, você sabe que Moisés não é o único que viveu na Terra. Quem? Moisés não é o único que viveu na Terra. Todos viviam na Terra. Irrelevante. Argumento. Escute. A mensagem. Escute. Flávio José é uma testemunha. Ele não é dos acontecimentos. Não. Ele não viu Jesus. Pois é. Ele é uma testemunha. Ele não viu Jesus. Ele não viu Jesus. Não existe nenhuma testemunha viva ao que da existência de Jesus. Jesus Flávios, portanto, poderia inventar tudo. Ele era um traidor do povo judeu. Bom, agora você falou a coisa certa. Ele era traidor. Só me deixa falar. Ele aliou os romanos. Ele é um traidor. Para não ser morto. Veja, ele é um traidor. Por essa razão que você tem a versão de Flávio José.
Não, Porque- ao contrário. Em Então, Israel, deixa eu lhe nós falar. estudamos bastante os livros, a gente baseia muito nas documentações dele, porém, como você gosta de falar, porém, não confiamos 100% nos relatos que ele nunca testemunhou. Deixa eu lhe explicar. O Flávio Josefo, para escrever esse livro, ele teve uma oposição na época de um cidadão chamado, um judeu chamado Justo Tiberianos. Este Justo Tiberiano falou muito mal dele, ele estava na revolta judaica, escute, estava na revolta judaica, escreveu sobre a guerra judaica, mas escreveu muitas mentiras, calúnias contra Flávio Josefo, e Flávio Josefo combateu ele no seu livro, sabe? Por quê? Porque ele era tido como traidor. Por que ele é tido como traidor? Porque ele